Sabemos que os pensadores fazem sempre uma demarcação relativamente aos seus predecessores, mesmo aos seus mestres, com noções, conceitos novos, definições novas, com o objetivo mesmo de negarem, sob alguns pontos de vista decisivos, as posições filosóficas daqueles, dos predecessores, dos mestres, e poderem avançar e clarificar melhor as suas. Acontece desde os pré-socráticos até aos contemporâneos. Por outro lado, costuma-se dizer e escrever, por exemplo, no Jeu des Sciences e no La Philosophie, que o que poderás eventualmente trazer de novo na tua escrita se deve sempre muito a outros autores, ou se deve, de alguma maneira, a outros autores. E só é possível graças a eles. Que o que escreves só é possível com a escrita de outros textos. Mais ou menos nestas palavras dizes que és como um anão que uns gigantes amparam e indicam a escrita. Retomando, portanto, esse teu reconhecimento que não és tão decisivo na produção de novas noções e conceitos abonará a favor do que eventualmente trazes de novo no campo da filosofia, claro, das novas propostas. Claro, já respondi em parte a isso há bocadinho, quando disse que da minha consideração do meu caráter mediano, médio, naquilo que eu faço. E também já expliquei a importância dos grandes cientistas e dos grandes filósofos na coisa. Agora, aqui há duas concepções, de facto, na filosofia, e que se encontram em Platão e no Aristóteles. O Platão é o discípulo de Sócrates, e Sócrates é aquele que disse: eu sei que nada sei. Ora, o Platão construiu todo o seu pensamento a partir daqui, isto é, com a ruptura com os anteriores, com os chamados pré-socráticos, justamente. E isso fez o Descartes, por exemplo, a dúvida metódica. É um corte com tudo o que ele conhecia para trás. Tu tens um bocado isso também no Husserl. O Husserl, nas investigações lógicas, justamente também faz uma ruptura de género. Portanto, tu tens estes movimentos platónicos de corte, de ruptura. O Heidegger é o contrário. O Aristóteles é o contrário. O Aristóteles começa, quer na metafísica, quer na física, começa os dois primeiros livros são a recapitular tudo o que se fez para trás e daí a deduzir. Na física é impressionante, eu agora não sou capaz de dizer concretamente como é que se passa, mas ele deduz de trabalhos anteriores, que citou-os todos, deduz o princípio com que vai trabalhar a sua física. É uma coisa fascinante. Ora, o Heidegger tem um bocado dos dois. O Heidegger, por um lado, raramente cita autores modernos. Fora o Kant e o Hegel, de vez em quando o Descartes, mas para dizer mal, e pouco mais. Portanto, ele refere-se constantemente aos gregos, pouco mais. Portanto, o Heidegger, nesse aspecto, vive da ruptura. Mas, ao mesmo tempo, o Heidegger é aquele que marcou de uma forma que eu julgo que é inédita, ou era inédita quando ele o fez, a continuidade dos conceitos. Justamente numa crítica, digamos, da noção platónica de ideia e cartesiana e hegeliana de ideia. É a noção de que é na linguagem que está o pensamento e a linguagem transmite-se de geração em geração. E, bom, o Derrida é quem tem nisto uma posição mais extrema. O Derrida raramente tem um texto escrito por ele. Nos últimos tempos tem mais. Mas ele sempre, para pensar, vai buscar um autor, vai buscar uma passagem e põe-se ali a meditar longamente até arrancar aquilo que quer. Portanto, justamente, quando eu há bocadinho dizia que ele era contra as rupturas e contra o corte epistemológico, não sei o que mais, a sua maneira de escrever é sistematicamente trabalhar a partir dos outros e tirar dos outros aquilo que para ele é forte com o pensamento, da ganga, daquilo que retém esse pensamento. Quanto a essa frase dos anões, é uma frase que é atribuída a Newton, porque de facto eu julgo que o Newton a disse, mas é uma frase de um medieval. Houve um autor medieval, que eu não sou capaz de dizer o nome, mas tenho citado alguns, que diz isto mesmo: sou um anão sentado aos ombros de gigantes.
Citas essa frase Pronto. no jogo, mas eu não consigo localizar. Ok, esta frase diz aquilo que eu dizia do Heidegger, quer dizer, é porque os outros pensaram antes de nós que nós podemos avançar um passo. Portanto, não é por ruptura, não é? A ruptura é sempre... a ruptura é sempre de um zoom. Quando se faz um zoom e se faz uma escala muito grande, aí pode-se ter rupturas. Se tu recuas um bocado mais largamente, só vês continuidades. Pois. Consideras, a título de exemplo, já agora, são da tua autoria as muito interessantes noções de zona não fenoménica cumulativa, que encontras inscrita nas várias ciências que estudas? Isso não tem grande importância, quer dizer, no fundo o que eu chamo de zonas não fenoménicas é dar um nome comum a coisas que estavam descobertas, não é? Mas tu dizes que se encontrou-se naquela ciência, encontrou-se naquela também. Porque se encontrou-se na física que há forças nucleares, forças no núcleo do átomo, que se encontrou-se na biologia que há o ADN no núcleo da célula, encontrou-se na sexualidade presa à lei pelo Freud, encontrou-se a sexualidade e o interdito incesto com uma lógica que retira a sexualidade da unidade local de residência para permitir o casamento e, portanto, a ligação entre as várias unidades locais e formar com isso uma sociedade, uma tribo, etc. E encontrou-se, e na linguagem encontrou-se justamente que os fonemas, ou as letras, são coisas retiradas do campo da comunicação, não querem dizer nada, não significam nada, como a letra que não diz nada, para formar palavras. Portanto, o que eu descobri, digamos assim, obviamente isso faz parte da minha descoberta, foi que estes 5 fenómenos são todos um retirar do campo dos fenómenos das respectivas ciências de uma coisa que vai se revelar fundamental para compreender o campo. Portanto, chamei isso não fonémica. O problema de encontrar o nome, evidentemente, que tem alguma importância. Mas é teu. Mas é teu. Isso é meu, claro. É meu. É teu e a aplicação, digamos assim. Não, isso é meu por uma razão. A sequência que fazes nessas várias ciências, quer dizer, a série. Eu posso até dizer o seguinte. Eu, logo na entrada do alfabeto dos 2 livros, em que falo nessas 5 ciências, em que põe esta questão, o que eu digo aí está relativamente pouco elaborado em relação à grande ideia que eu tive no meados dos anos 80, onde tudo isto se terminou. Quando eu tive a ideia, foi logo dos 5. Das 5 ciências, tive as 5. Aliás, isso está publicado. Está num texto no JL. Num texto no JL em que eu cito, nem bem a propósito. Era muito importante e eu meti aquilo ali. Na metamorfose das ciências, nos cadernos de filosofia da Universidade, já desenvolve. Aí há o primeiro desenvolvimento. Há o primeiro desenvolvimento. Em 1990. 91, 92. Então, e aquela noção, ou conceito, o dizer que pensa ao ser? Isso é uma maneira de. E da mesmidade. É uma maneira de dizer a relação entre o Legain, o Noain e o Einai do Parménides. Mas quem me chamou a importância para isso, de forma fundamental, foi um texto do Derrida em que ele discute com o Benveniste sobre a questão das categorias de pensamento e de língua, que o Benveniste dizia que as categorias do Aristóteles eram categorias da língua grega e o Derrida discute esta diferença entre uma coisa e outra, quer dizer, entre pensamento e coisa. E para o fazer, justamente, sublinha significa o seguinte, que é algo que me parece extremamente importante e que eu acho que o Heidegger haveria de gostar. É que toda a filosofia, desde a invenção da definição, é um corte, ou vai sendo cada vez mais um corte, não é logo, tem fases, nessa tríade dizer, pensar, ser, não é? E a meu ver, justamente, o que com o Heidegger e com o Derrida é possível fazer
é voltar ao Parménides. Mas eu tenho um texto sobre o Nietzsche que está publicado no... Olha, não sei se está publicado, por acaso acho que não está publicado, não. Mas enfim, que eu espero publicar dentro de algum tempo, em que faço a mesma progressão a partir de um texto do Nietzsche sobre a verdade e a mentira.